Curses, but a path. Sometimes it takes you back, just so you can start again. Welcome to your new day. Life has given you a second chance. You have been born again. Do whatever you want. You know you have the power inside of you. Look for it now, you're just getting started. You're gonna figure it out somehow. And here we go again. Stay strong, believing. 'Cause even being a wreck, we're never done it. Never done it.
done it, never done it. And here we go again. Stay strong, believing, 'cause even being a wreck, never done it. Nossa, eu devo dizer que tem sido uma honra, um prazer muito grande nosso fazer parte disso tudo, tocar aqui. Faz tempo que a gente não toca, tem sido um desafio, inclusive, isso. E saber que a gente traz um pouquinho da nossa energia, um pouquinho do nosso... o que a gente sente nas músicas, o que a gente passa para elas, é muito importante pra gente. Vocês não têm noção. Saber que vocês sentem o que a gente quer passar é sinal de missão cumprida. É a nossa missão, o que a gente veio fazer, a gente sente muito isso. Então, obrigada por ouvirem a gente. Respirando aqui, né? Recuperando o fôlego. Que lindo, né? Então vamos lá. Dar boa noite de novo para vocês. Boa noite. Muito bom ver a casa cheia, ver tantos trabalhadores aqui, né? Os trabalhadores que estão aqui solidários, que estão comprometidos. Esse monte de trabalhador anima muita gente, sabendo que a gente está se preparando. Onde tem trabalhador preparado, o trabalho vem atrás. Então a gente está correndo isso. Muito obrigado pelo comprometimento. Estou agradecendo agora os trabalhadores da casa, pelo comprometimento de estar aqui, um dia chuvoso, frio, e tem esse montão de trabalhador aqui para alegrar os corações da gente e do Cristo, principalmente. Saber que pode contar com cada um de nós para o trabalho que é dele. Muito obrigado. E vocês que vieram assistir também, de coração, muito obrigado por estarem aqui, por se permitirem estar aqui, junto conosco, tá? E nesse momento nós vamos pedir para baixar um pouquinho a luz. Eu acho que a música já nos transportou para lugares maravilhosos, já nos ajudaram na conexão. Mas nós sempre iniciamos nossos trabalhos com a oração. Nesse momento a gente pede ao nosso Pai maior, que nos abençoe. Vamos agradecer, Pai, pelo dia que tivemos hoje, por ter sua proteção durante todo esse dia, por ter nos protegido a chegar até essa casa de luz. Obrigado aos mentores dessa casa, aos nossos anjos da guarda, aos espíritos protetores que se encontram aqui. Que essa seja mais uma noite onde brilhará a luz do Cristo. Esta luz que nos alimenta, que nos preenche todo o ser de amor, de paz, de harmonia, de tranquilidade e equilíbrio. Muito equilíbrio, Senhor. Que possamos, em tempos difíceis como o qual atravessamos, possamos manter a nossa fé e o nosso equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio físico. Que consigamos passar por essa tempestade de mãos dadas contigo. Agradecemos mais uma vez pelo seu imenso amor, Pai. Abençoe a todos que se encontram aqui nesse momento, famintos da Tua Palavra. Intua a nossa palestrante da noite de hoje, a Gabi, para que ela seja um instrumento
trazendo consolo, alegria, paz e muita, muita, muita harmonia para todos nós. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Depois dessa oração, nós vamos convidar agora a nossa querida Gabi, para que ela possa bater um papo conosco. Graças. Tudo bem? Mandando bastante energia boa aí para não esquecer nada. Bota um monte de colinha. Faz tempo que eu não venho bater papo aqui na frente, faz tempo mesmo. A gente destreina, a gente fica insegura, né? Acho que vai esquecer tudo. Enfim, se eu esquecer, né, eu invento. Ninguém vai saber nada, né? Ninguém conhece a minha coreografia, né, Simone? Bom, eu escolhi esse tema Vida Plena porque eu andei escutando umas coisas de Divaldo, Roberto Chiniachique, Joana, eu gosto muito, né? E eu não sei, eu estou numa fase que eu venho pensando muito na minha vida, né? E olhando muito o mundo, assim. Então a gente vai ficando mais velha e a gente vai ficando mais observadora. A gente vai falando menos e prestando mais atenção, né? A gente vai sentindo menos necessidade de falar e mais necessidade de estar atenta ao que acontece ao nosso redor. Então, a gente fala em vida plena, não sei vocês, mas parece que a gente pensa numa vida feliz, perfeita, onde tudo dá certo, onde a gente pode ter tudo. E, na verdade, pleno realmente significa perfeito, totalidade. Pode até significar felicidade total, mas ela pode ser plena de muita coisa, né? Plena de preocupação, plena de desafio, de encrenca, né? Pode ser plena de muita coisa. Mas como a gente já viveu e vive muito a parte da encrenca, e eu acho que isso a gente já conhece bem, né? As dores. Então, parece aquela história de Bezerra, né? Que a gente ainda vive tudo isso, mas a gente não quer mais isso. Porque existe uma diferença entre viver os desafios e as tentações, querer isso, buscar isso e não querer mais isso. Então, eu acredito que todo mundo aqui já está numa fase que a gente não quer mais isso, né? Então, hoje nós vamos falar de felicidade, a gente vai falar de sabedoria, a gente vai falar de coisas que vão ajudar a gente a viver essa vida de uma maneira mais gostosa, mais suave, não tão difícil de levar. Porque não vamos ter ilusões, né? Não é porque a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, não é porque a gente acredita em reencarnação, não é porque a gente conhece a história de Chico Xavier, ou estuda Kardec, ou o livro dos médios, ou vem da passe, que a vida vai ficar mais fácil. No sentido de que a gente não vai ter desafio, mas a gente pode aprender a passar pelas coisas de uma maneira mais eficiente. Então, vamos começar hoje com uma perguntinha. Você já se abençoou hoje? Quando você acordou, você se abençoou hoje? Porque a gente faz muita oração, às vezes pede muita coisa, pede pelos outros. Mas você se abençoou quando você acordou? Você sentou na cama e você se abençoou? Porque a gente pede muito e faz pouco por nós. Então a gente precisa começar a aprender a caminhar com as próprias pernas. Porque Jesus não ficou passando a mão na cabeça de ninguém, não. Não é? Ensinou a pescar e ele falava, tudo que ele falava tinha movimento. Então bater e abrir-se-vos-á, pedir e obtereis, né? Tudo que ele falava incitava a gente a um movimento. Mas é um movimento da gente fazer. E não é só pelo outro, é da gente fazer por nós. Então, a gente tem aqui no peito uma glândula que chama timo, responsável pela nossa imunidade. Aqui é um berço de amadurecimento dos linfócitos, né? Que são responsáveis por trabalhar na nossa defesa. Então,
Dá uma batidinha. Deixa eu ver. Dá uma batidinha gostosa, suave, mas que você sinta essa batidinha. Não tenha medo, não, viu? Ninguém vai... Ó, é gostoso, né? Dá uma batidinha para você estimular de manhã a sua autodefesa. E na hora que você estiver batendo, lembra que aqui também bate um coração. E que aqui também tem um chakra cardíaco, responsável pelo coração, pelo pulmão. Então, quando a gente acorda e pensa em se abençoar, dá essa batidinha. Continua dando essa batidinha e repete comigo. Se você puder repetir em voz alta, não é para gritar não, mas se você puder ouvir sua voz, é muito importante. Né? Que o verbo transforma as coisas na matéria. Então, o Peter Liu, um acupunturista e especialista em medicina chinesa, ele usa essas 3 afirmações. Eu sou muito abençoada. Eu sou muito amada. Eu sou muito feliz. E a gente repete isso pelo menos umas 3 vezes de manhã. A gente se toca e a gente fala e se ouve. Eu sou muito abençoada. Eu sou muito amada. Eu sou muito feliz. Como é que você se sente falando isso? Confortável ou desconfortável? Não mente pra mim. Eu não me sinto confortável sempre. A gente tem muita dificuldade em se permitir ser amado, em se permitir ser feliz, em se permitir ser abençoado. E eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém vem e elogia você. A primeira coisa que você faz é cortar o elogio. Ai, você tá tão linda hoje. Pelo amor de Deus, dormi mal pra caramba. Seu cabelo tá ali, nem lavei. Nossa, você emagreceu. Ah, é ruim a balança. Raramente a gente fala obrigada. Só obrigada. Não custa muito, mas custa, viu? É difícil. Porque a gente não se permite ser feliz. Esse é um dos grandes empecilhos da felicidade na vida. É a gente sentir que a gente pode, que a gente merece, que a gente está fazendo o nosso melhor, então vamos receber o nosso melhor. A gente nunca viveu uma época, nunca viveu um modo de dizer, né? Não sei se eu deveria dizer isso. Mas eu tenho percebido cada vez mais como as pessoas andam angustiadas, atormentadas, feridas, deprimidas, inseguras, ansiosas, com síndrome disso. Agora dando nome para tudo, né? Como se o nome fosse muito importante. É mais importante a gente ir para a causa, para a raiz, do que ficar dando nome para as coisas e procurar remedinho, quick fix, né? Para a gente resolver as coisas rápido. E é o que acontece. É uma busca desenfreada pela felicidade, mas parece que a gente está seguindo um jogo de pista falsa, sabe? Então uma propaganda fala, e se você fizer isso, você vai ser mais feliz. Parece aquelas propagandas bem antigamente, que você fumava, você ia ser propaganda do Marlboro, né? Se você, em cima do cavalo, Johnny Walker do uísque, a mulher com a piteira, né? Que se a gente faz certas coisas, a gente vai ser melhor aceito, vai ser mais benquisto, vai ser mais amado, mais adorado, mais valorizado. E aí a gente fica procurando isso, e fica se alimentando. Mas parece que é um monte de caixa de presente assim, linda, mas quando você abre, não tem nada. Porque o prazer é momentâneo, né? Dá aquele, gostoso, andei num carro novo, fiz uma viagem, comprei uma coisa, comi um negócio, encontrei uma pessoa, mas aí de repente, passa. Ou então, você vive mesmo esse momento, por exemplo, o primeiro beijo, né? Se foi bom, né? Se foi bom o primeiro beijo, daquela cosquinha, né? Aí vem a maldita cabeça. Você tá lá pensando aquela coisa maravilhosa, aquele encanto, e aí vem a cabeça. Será que ele gostou? Será que foi bom para outra pessoa? E se a pessoa não me procurar de novo? Aí pronto, aí já começa. Aí vem as amebas, né? Vem as amebinhas. Você engravidou, quis tanto engravidar. Aí você fica toda feliz, comemora. Aí naquela noite você já começa. Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou dar conta do recado? Será que o meu marido vai participar? Você ganha uma promoção e assim vai. A gente realmente consegue momentos de muita alegria.
Mas a gente sabota, a gente boicota isso com... Né? Então a gente fala, ai não, aí vocês falam no começo, não, é muito fácil. Uhum. Então por que a gente sabota e boicota tudo que é bom na vida da gente? Por que a gente já começa a colocar a dor antes dela acontecer? E daí? Ninguém nasce com kit de mãe. E daí se eu não souber ser mãe? Eu vou procurar saber. Vou compartilhar, vou atrás das soluções, né? O mundo que a gente vive confunde muito felicidade com prazer. Uma coisa que me assusta muito é o quanto eu vejo, vocês devem ver também, não é possível, né? Esse estímulo ao prazer. Mas é um prazer sensório. Não tem nada de errado com o prazer sensório, senão a gente não teria ele. Mas a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Porque eu posso ser feliz, estar feliz, mesmo passando por um monte de dificuldade. O fato, às vezes, de eu estar doente, de eu estar passando por um problema financeiro, não me faz não ver as coisas boas, os meus valores, o progresso na vida, o meu empenho, o empenho das pessoas ao meu redor. E é um pouco assustador isso, porque começa a criar na cabeça das pessoas que se ela não está tendo prazer, ela não é feliz. E uma coisa não está relacionada com a outra. Às vezes eu estou feliz e não estou alegre, mas eu estou feliz. É meio complexo isso, né? Você sabe que pensando nisso, eu fico observando as coisas que vêm acontecendo, né? Então, eu sempre falava para os meus alunos, eu não sou contra nada, mas eu fico observando os excessos. Então, nunca se fez tantos procedimentos plásticos hoje em dia, né? Nunca se procurou tanto homens e mulheres. Tudo bem, it's ok. Mas só que quando você usa isso para buscar aceitação e amor e valor, você vai dar com os burros na água. Eu me lembro, uns anos atrás, que veio uma menina para mim, no meu trabalho, e a gente estava fazendo drenagem, ela tinha feito vários procedimentos estéticos, né? Lipo, seio, bumbum, liposcultura, um monte de coisa. Ela tinha 22 anos. Um corpinho, um chuchu. Eu, por curiosidade, falei assim para ela, fulaninha, vamos lá, Maria, né? Maria, uma perguntinha para você. Você é tão jovem, tão bonita, por que você fez tantos procedimentos estéticos? Eu tenho interesse, eu queria entender o que vinha dela, né? Ela respondeu tão rápido e tão espontaneamente, ela falou assim para mim, ai, porque no mundo de hoje precisa, né? Eu ouvi aquilo e fiquei meditando depois. Olha só, porque no mundo de hoje precisa. Então ela colocou muito claramente o quanto o mundo material hoje engole a gente com exigências de um mercado financeiro que não está nem pouco preocupado com o seu bem-estar, mas está preocupado em ganhar. Então incutem nas pessoas só falta. Falta em você isso, compra isso. Falta em você aquilo, faz isso. Eles ficam incutindo insegurança e falta para que a gente consuma o que eles querem. Se a gente não tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente cai igual um pato. E não tem problema nenhum em fazer, mas é preciso fazer uma autoanálise da qual é a minha intenção atrás. Qual é a necessidade que tem atrás do que eu estou fazendo. Porque é importante. Porque senão eu vou fazer, não vou atingir o que eu estou precisando, né, a minha necessidade, e eu posso entrar depois numa profunda depressão, que é o que vem acontecendo. As pessoas vêm entrando em profunda depressão e vazio. Estava comentando com a minha filha essa semana que eu tomei um susto, que olhando assim, sei lá, nem sei como que apareceu na minha frente no celular, que a Miss Estados Unidos de 2019, eu até achei que era desse ano, mas não é, ela se suicidou agora, dia 30 de janeiro. E eu fui olhar a foto dela, menina, que mulher linda, né? E aí eu comentando com uma pessoa, comentei com outra pessoa, eu escuto sempre a mesma coisa. Nossa, ela tinha tudo. Por que ela se matou? Você sabe que essa frase me fez pensar bastante. Eu fiquei pensando assim, ela tinha tudo. Olha o que a gente vê. Tinha tudo o quê? Ela tinha beleza,
Tinha, para dar e vender. As notícias dizem que é uma moça inteligente, advogada, que tinha suas causas sociais, rica. Mas da onde que a gente tirou que isso é tudo? Devia estar faltando muita coisa para ela se atirar, né, do apartamento. Devia ter muito vazio ali, uma escuridão muito grande. E ninguém, de novo, aquela velha história, né? Ninguém percebeu. Porque ninguém percebe. Depressão profunda, ninguém percebe. A gente fica achando que depressão é fácil de ver, que a pessoa, ela reclama, ela tá triste, ela tá preocupada. O depressivo, ele tá sempre com uma cara feliz. Às vezes até eufórico. Que a gente precisa tomar bastante atenção com pessoas eufóricas, né? Que isso é uma máscara que a gente usa para esconder tristeza. Alegria, ela é tranquila. Alegria é uma coisa calma, uma coisa gostosa. Euforia é um excesso, que está escondendo uma falta. Eu sigo, não sei se vocês conhecem, mas eu tenho paixão por uma menininha que chama Alice na internet. Já faz muito, muito tempo, desde o comecinho eu sigo ela, que ela é conhecida como a menina que fala as palavras difíceis, né? Ela tem 2 aninhos. E eu estava vendo um videozinho, logo que eu vi essa história da Chelsea, da Miss USA, eu vi um story dela em que ela está andando, toda feliz, e ela fala assim: quando passa o barco, acaba os barcos. Né? Cara, eu acho que eu olhei aquilo ali pelo menos umas 15 vezes. Porque alguma coisa me chamou a atenção ali. Ela fala, quando passa os barcos, ela vai andando assim, um troco desse tamanho, acaba os barcos. Se é um adulto ouvindo isso, ele vai falar assim, lógico que quando passa o barco, acaba o barco, né? Mas eu fiquei olhando, porque a mãe dela, ela tem uma maneira de criar muito bacana. Ela, até os 2 anos, ela ainda não conhece o que é uma tela, né? Ela não assiste TV, a não ser por uma aula virtual de música que ela faz na televisão. E eu fiquei observando ela no vídeo. Eu falei, cara, presta atenção, 2 anos. Hoje, você vê os pequenininhos tudo com alguma tela na frente, correto? Se você está olhando para uma tela, obviamente que você não dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Você não está prestando atenção ao seu redor. E aí eu prestei atenção nela e falei, olha como ela está presente no momento. Olha a atenção, olha, presença, atenção, percepção e tranquilidade. Ai, os barcos estão acabando. Não. Então ela estava presente, olhando, atenta ao que estava acontecendo, perceptiva e tranquila. Então a minha pergunta é, o quanto a gente está presente no momento presente? Quando você está na rua, no carro, num telefone, tomando seu café e olhando o passarinho cantar. O quanto você tem a percepção que aquele momento vai passar. E o quanto ele é precioso e valioso. E o quanto ele pode te ensinar. 5 minutos observando o farfalhar das folhas, o pássaro cantando, o vento. Você pode descobrir muita coisa na sua vida. O quanto a gente está presente no momento presente da vida da gente. Isso é muito importante. É tão importante que quando a gente perde a presença no momento presente, é quando a gente começa a se perder da gente mesmo. É quando você começa a perder o contato com você. Eu posso te dizer que 99,99 das vezes que eu pergunto para um cliente meu, todo mundo vem se queixar de dor, ansiedade, tristeza, preocupação, principalmente ansiedade, né? A palavra da moda. E eu falo, você sabe o que é ansiedade? A pessoa não sabe definir. Eu falo, aonde no seu corpo você sente ansiedade? Ninguém me dá uma resposta. Ninguém me dá uma resposta. Aonde no seu corpo, quando você está ansioso ou ansiosa, você sente a ansiedade? Aí eu tenho que dar a dica. Seu coração palpita?
Sua cabeça fica pesada, cheia. Seu corpo treme. Seu estômago dói ou fica enjoado. Seu olho treme. Eu começo a fazer perguntas. Ah, não sei. Então começo a observar. Porque o corpo fala o tempo todo com a gente não ouve. Por que não ouve? Porque não está presente. Não sabe nem o que acontece no corpo. Aonde é que a gente está? Só pode dar ansiedade. Porque ansiedade é igual a medo. Não, medo não tenho medo. Desculpa, mas é medo. Posso dar outros nomes. Preocupação, angústia. O e se? E se amanhã, né, eu não tiver trabalho? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Aí fica os e se na cabeça da gente. Nunca vi um e se bom, né? Então presta atenção. Se você está presente no momento presente. Por isso que Jesus já falava, vigiar e orar. E vigiar é estar presente. A gente já sabe, a gente brinca toda hora. Não é para cuidar da vida dos outros, né? É para estar presente, atento. Atento a você, atento ao outro que está do seu lado, né? O Roberto Chiniachik, ele conta uma história que ele foi uma vez para um mosteiro aí e ele queria conversar com o mestre. Não sei se vocês já ouviram essa história. E ele é um psiquiatra, o Roberto Chiniachik. E ele disse assim, olha o preconceito da gente. Que ele chega lá, depois de viajar, pega avião, nananã. E aí tem uma hora marcada. Aí quando chega a hora marcada, uma moça pega ele pela mão, de uns 30 anos. E senta, ela fala, o que você está querendo? Não, eu estou querendo conversar com o mestre. Ela fala, pois não, o que você quer? Não, eu quero conversar com o mestre. Ela fala, eu sou o mestre. Aí ele diz que mentalmente ele pensa, está brincando, né? Uma mulher, olha só, uma mulher mais nova. Então, o que ela tem para falar para mim? Vou fazer uma pergunta difícil, ele fala. Aí ele pergunta assim para ela, por que as pessoas são infelizes? Ela olha para ele e fala assim, porque são ignorantes. Aí ele fala, agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil e ela vai chamar o mestre. Ela não vai saber responder, ela vai ter que chamar o mestre. E tenta ela de novo. Ele fala assim, tá, então tá faltando alguma coisa? O que tá faltando? Conhecimento, instrução? Tá faltando alguma coisa para essas pessoas? Ela falou, tá. O que tá faltando? Ela fala assim, tá faltando para as pessoas perceber que a vida é feita em ondas. Ele, em ondas? Ela falou, uma hora você tá, ou em ciclos, né? Uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo. Outra hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo. Quando você tá em cima, é hora de você celebrar. Quando você tá embaixo, é hora de você aprender. Quando você tá em cima, ele fala, é hora de celebrar. Mas o que é celebrar? É encher a cara? É sair por aí? É só curtir o bem bom? Né? Celebrar é compartilhar os seus ganhos, as suas bênçãos. Então, quando você está em cima, tem gente que fala, quando você está em cima você ensina, quando você está embaixo você aprende. Não, quando você está em cima, você compartilha. Você divide as coisas que você aprendeu na vida. Quando você está embaixo, é a hora de você ouvir, olhar, olhos de ver, ouvir e aprender. Se a gente pega um pouquinho disso que ela falou e começa a fazer, a gente já começa a criar um movimento de harmonia e equilíbrio na vida da gente. Porque o que a gente faz quando a gente está por cima? A gente normalmente, né? Estou falando sempre no geral, tá, gente? Normalmente a gente só quer curtir e tomar tudo para nós. E quando eu estou por baixo, o que eu faço? Reclama. Esbraveja, reclama, diz que está tudo errado, que Deus está errado. Então, se a gente começar a praticar um pouquinho disso, a gente já começa a criar um pouco de harmonia e equilíbrio na vida da gente. Celebrar, compartilhar, embaixo, aprender,
modéstia. Eu nem gosto de usar a palavra humildade, porque a religião já deu uma bagunçada na cabeça da gente com humildade, que eu gosto de usar mais a palavra modéstia mesmo. Aí você se põe onde você está, né? E aí você vai aprendendo, e você vai ouvindo, e você vai ficando facinho para Deus, flexível igual o bambu, e você vai tocando a vida. A outra coisa que a gente pode falar para a conquista de uma vida plena, da felicidade, é assim: felicidade igual a pessoa interessada, curiosa. Quem é feliz tem interesse, quer aprender, quer fazer, quer experimentar. Pessoa infeliz, pode ver, é desinteressada. Eu, quando estou triste, meio deprê, a primeira coisa que eu noto é que eu perco interesse por tudo. Ah, para quê? Tem. Vocês não fazem, né? Fala que nem você, Simone. Só eu, né? Vocês não têm esses momentos, né? De desânimo. Assim. Ninguém tem momentos de desânimo, né? A primeira coisa que a gente nota é que a gente perde interesse pela vida. E por tudo que a vida tem para oferecer. Tudo a gente acha sem graça. Parece que tudo fica cinza, tudo fica sem cor. Observa os relacionamentos de vocês, os nossos. Estava conversando com a minha filha essa semana sobre isso. Ela estava dividindo comigo. Eu falei, é assim mesmo, minha filha. Você conversa com as pessoas, elas com a gente, né? Relacionamento. Observa que numa suposta conversa, num suposto diálogo, uma das partes só fala. Só fala. Ela só está interessada? Não. Às vezes é a gente, hein? Que não para de falar, igual papagaio. Uma carência desgraçada, né? E o outro ainda vira a cara, porque tá de saco cheio, a gente percebe, ele dá uma cutucada, ainda bota a mão, que é para prestar atenção na gente, né? Olha como isso é importante, olha como isso é sério. Quando alguém está falando comigo, só está falando dela. Quando eu estou fazendo a mesma coisa, e não estou perguntando ou dando chance para o outro se manifestar, eu estou mostrando para o outro que ele não é importante para mim. Eu estou dizendo claramente, e ninguém é idiota, todo mundo percebe. Quando você está conversando com alguém, essa pessoa não está dando atenção para você, ou você está falando demais e não está perguntando, eu estou claramente dizendo, você não é interessante para mim. Eu não estou interessada no que você está falando. Só eu quero falar e só eu quero atenção. Importante a gente perceber isso. Por que que é importante? Porque no momento em que eu não estou escutando o outro, eu não estou presente na conversa, o outro não sente o meu olhar acolhedor. Ele não sente a minha energia que envolve, que acolhe. E eu estou jogando ele cada vez mais num lugar escuro. Ouvir é tão importante quanto falar, se não mais. Mas a gente chama isso, na área terapêutica, de escuta ativa. Escuta ativa é quando você está presente, a pessoa está falando, você não corta. Você não termina a frase da pessoa. Você não levanta os olhos. Né? Você não vira as costas e sai andando. Né? Você ouve. Mas a pessoa não para de falar, eu não aguento mais. Uma dica que eu dou, que é para a pessoa perceber que você está ouvindo, é faça um comentário com aquilo que ela mesma falou. Ela está contando uma história, você fala, pela 20ª vez, né? Porque tem o que a gente conhece umas pessoas que contam 25, 26 vezes a mesma história no mesmo dia, né? Você pega e fala assim, você está me falando que o fulano caiu, né? E quebrou o pé, que coisa. Estou te ouvindo, mas é difícil isso mesmo, né? Sem ela se dar conta, ela se toca que você ouviu e ela se sente ouvida e acolhida. É a mesma coisa quando você vai no terapeuta, a mesma coisa quando faz um atendimento fraterno.
Não é para ficar falando igual papagaio, que a pessoa não veio ouvir você falar, nem catequizar ela. Quanto mais você fala e catequiza, mais ela se fecha, mais ela se afasta, mais ela se sente não ouvida, não importante. Tudo que ela está precisando é ser ouvida. Mas então o que eu faço? Você ouve, ouça as pessoas. Estou falando isso por causa daquilo que também nós falamos, né, do suicídio. Ouça. Mas o que é ouvir? Ouça. Ouça o olhar da pessoa. Ouça a fisionomia no rosto dela, quando ela está falando. Ouve a respiração. Ouça os movimentos do corpo. Tudo que ela faz, ela está te dizendo alguma coisa. Porque muitas vezes a boca fala uma coisa, mas o corpo todo está falando outra. Muitas vezes a pessoa está dizendo que está bem, mas todo o corpo dela está mostrando que ela não está bem. Isso estar presente no momento presente. É a gente perceber quem está com a gente. Uma atitude tão simples pode salvar uma vida. Quantas vezes eu não estava legal e um olhar, um sorriso, uma vez eu já contei essa história, eu estava no outro centro, não estava legal aquele dia, sentei num cantinho, não falei nada para ninguém, aquela velha história, você põe a máscara de pessoa feliz, você senta, não estava legal. E fiquei quietinha. Veio uma pessoa muito querida, sentou do meu lado e colocou a mão na minha coxa, colocou a mão na minha perna. Eu senti tanto carinho e tanto amor naquela hora, que ela mudou completamente a energia que eu estava. Eu não sei se a pessoa viu ou não, mas algumas lágrimas caíram e foi o suficiente. Porque também quando a gente está numa atitude generosa, a espiritualidade também age junto com a gente. A gente nunca está sozinho. Você está sempre com companhia, não sei qual você está, mas a gente está sempre com companhia. E nessa hora, a companhia boa, ela age através da gente. É muito importante. Vamos para a colinha, né? Eu não quero perder não sei quanto tempo eu ainda tenho pouco tempo. Então, o que eu posso dizer para vocês? Resgate o interesse pelo outro. Porque a felicidade, ela está muito envolvida no relacionamento. Meu com a vida, meu com as pessoas, meu comigo mesma. Por isso que eu falei, começa se abençoando. Depois, presta atenção no momento presente. Vive o que você está vivendo, o café quentinho, o passarinho, o seu cachorrinho, o xixi do cachorro que você limpou, tudo. Vive o momento presente, porque tudo é ensinamento e tudo transforma a gente numa pessoa melhor. A pessoa feliz, ela gosta de servir, ela é generosa. Porque ela está feliz, ela quer compartilhar. Lembra que eu falei em cima, embaixo? Ela quer compartilhar. Aceita os presentes da vida. Às vezes você está achando que eu estou falando dos presentes da vida, tudo coisa boa, não é não. Viu? Tem gente, por exemplo, que testa a gente até o último minuto. A paciência, a aceitação, a compreensão, o respeito. Mas é um presente. Porque você quer tudo fácil? Ah, eu sei que é gostoso, eu também queria. Mas vamos combinar que se vier tudo fácil, a gente não sai do lugar. Você não melhora em nada. Porque você não tem que desenvolver nada. Então, aquilo que de difícil a vida trouxe é um presente. Aceita os presentes da vida e faz daquilo algo que possa transformar você. Porque no momento em que você abre os ouvidos, no momento que você abre o seu coração, no momento em que você está presente no que você está fazendo, você se transforma. Se a gente não está nessa... E sai igualzinho. Do mesmo jeito. E não adianta pôr botox. Né? A felicidade, ela é dinâmica. A felicidade, ela quer experimentar. Ela quer se mexer. Ela quer fazer aula de zumba, ela quer tentar uma aula de dança do ventre, ela quer comer comida diferente, ela quer conhecer gente diferente, ela quer experimentar. Tem uma frase que eu acho linda, olha como ela é profunda. Quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem. Quem falou isso foi Rosa Luxemburgo, ela é uma filósofa e economista. Né? Quem não se movimenta, tá na zona de conforto, veio do Netflix
e as séries uma atrás da outra. Não sente as correntes que te prendem. E aí você não evolui, não muda, não aprende, não cresce. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de ouvir aquelas questões de pergunta e resposta depois das palestras. Acho que essa é a parte que eu mais gosto das palestras, né? Quando eu escuto Divaldo e outras pessoas. E aí, uma pessoa perguntou assim para o Divaldo: Divaldo, eu tenho tanto pensamento negativo na minha cabeça, como é que eu faço para me libertar desses pensamentos? No livro do Alírio Cerqueira, ele fala muito do diálogo interno, aí ele fala para a gente fazer um diálogo inverso, né? Aquilo que a gente está pensando de ruim e tal. Mas o Divaldo, ele me lembrou de uma história que eu já tinha lido, mas tinha esquecido. Eu falei, cara, como Divaldo é uma pessoa fantástica, né? Porque você ouve ele não fala só do espiritismo, ele não fala só de Chico, ele não fala só de Emmanuel, é um cara que ele sabe um pouco de tudo, ele lê, ele se interessa, eu acho lindo ele trazer isso. Ele vira para a moça e fala assim, olha, uma vez eu aprendi com Sai Baba uma prática. E ele diz assim, pega uma vela, acende a vela e fica mais ou menos a 1 metro de distância. E fica olhando para a vela. E fica olhando fixo para a vela. E você diz em voz alta, eu vejo a chama da vela. Depois você pode continuar falando mentalmente, eu vejo a chama da vela. E fica observando essa chama. Com o passar do tempo, você vai começar a perceber que você só vê a chama. E aí, de repente, você não vê mais as coisas ao redor. Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício de olhar para um ponto fixo, pode ser a bandeira, pode ser alguma outra coisa. Você começa a não ver o que está em volta, você só vê aquilo. Então, quando você chega nesse momento que você só vê a chama, você diz, a chama da vela está tomando conta de mim. A chama da vela está tomando conta de mim. Porque nesse momento você só está vendo a chama mesmo. E você começa, ele diz, sente, ele diz. Você começa a sentir uma suave claridade brotar dentro de você. E você fica nesse momento. Você fica naquilo, sentindo aquela suave claridade dentro de você. Quando você se sente bem tomado por essa claridade, ele diz assim, agora diga, eu sou a chama da vela. Eu sou a chama da vela. E você se torna a chama da vela. Depois ele fala que você faz isso um tempo, depois você pode apagar a vela. Ele fala assim, mas não faça isso virtualmente. No começo, ele achei muito bacana. No começo, faça isso fisicamente. Não tem nada de místico, ele fala, né? E é verdade, não tem nada de místico. A vela, ela representa, né? A luz. Faça isso fisicamente, porque quanto mais você faz isso fisicamente, você começa a modificar a informação da sua amígdala. Não essa. Essa cerebral que está unida, né, ao hipocampo. O hipocampo, ele é responsável pelas memórias, principalmente as memórias longas. E a nossa amígdala, ela é responsável pela resposta que a gente tem ao que acontece na vida da gente, principalmente ao perigo. Então, a amígdala está muito relacionada com a ansiedade, por exemplo. Então, quando você pratica algo para trazer uma nova memória, você está alimentando a amígdala e tirando do filme dela do passado, porque nós estamos falando de memórias, memória só pode ter memória quem viveu algo no passado, com algo novo. E aí, quando você está bem firme, né, nisso, você pode, ele diz que ele faz no aeroporto, ele faz em vários lugares onde tem muita agitação, ele fala, eu sou a chama da vela, porque ele já introjetou isso muito dentro dele. Essa é uma prática que funciona, eu faço também em casa. Havia um tempo que eu tinha parado, quando eu vi de novo, eu falei, olha, eu vou fazer isso de novo, né? Porque a gente esquece as coisas, né? Faça essa prática, porque a gente está vivendo um momento de muita ansiedade. Muitas vezes nem é nossa. Mas nós, muito sensíveis às energias, captamos as coisas de fora. E a gente não sabe o que é nosso e o que não é. Não é? A gente fica sem saber. Então eu faço algumas perguntas para as pessoas. Como é que eu sei se é meu ou se não é meu?
Tem razão para estar assim? Não, não tenho. Então não é meu. Então, como diz Jung, eu estou captando do inconsciente coletivo, desse mar de energias. Né? Mas eu só capto se eu estiver na sintonia. Então, se eu entro no pensamento de tristeza ou medo, eu entro e saio. Mas se eu ficar alimentando aquilo, eu vou trazendo para mim mais do que está por aí no astral. As formas, pensamentos. Ah, tem, Gabi. Putz, eu não sei, estão falando lá no trabalho que vão mandar umas pessoas embora. Ou então eu fui no médico, aconteceu isso. Mas não é nada tão grave. Então aí você tem que olhar. Porque se você ficou num estado grave de ansiedade ou do sentimento que a pessoa está se queixando, uma parte é sua, outra parte não é. Agora, se a pessoa fala assim, não tem, porque minha mãe faleceu, meu filho se acidentou, ok, então você tem uma razão para estar desse jeito. Então, a gente precisa fazer perguntas para saber até onde é meu e até onde não é, e tomar uma atitude para eu aprender a me defender disso também. Isso é importante. A outra coisa, quando estou passando por dificuldades, lembra, eu vou encerrar falando isso, que eu me alongo sempre muito mesmo. Tudo que acontece na vida da gente tem uma trama, tem uma questão energética que a gente criou. Em tudo que acontece na minha vida, há a minha participação. Tudo. Sem exceção. Muito bem. Eu estou passando por qualquer coisa ruim, pensa em alguma coisa que vocês estão passando que vocês não estão muito satisfeitos. 2 perguntinhas legais para ajudar a gente nessas questões. Aonde eu sou parte do problema? Aonde eu sou parte desse problema? E a outra é, como eu posso ser parte da solução? Porque a gente sabe. Eu sei que se eu quiser melhorar a dor no corpo, eu sei que eu preciso me mexer, movimentar, fazer isso, melhorar, fazer um detox, eu sei. Eu sei que se eu quero um relacionamento melhor, eu preciso disso, preciso daquilo. Eu sei, a gente sabe. Então, aonde eu sou parte do problema e como eu posso ser parte da solução? São 2 perguntas super importantes para a gente já conseguir começar uma modificação na vida da gente. Façam isso. O medo, ele é um grande inimigo da verdade. A gente precisa tomar muito cuidado, né? Jesus disse, eu vim para que tenham vida em abundância. Para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Ele falou para ter a geladeira cheia, para ter... Tudo isso é abundância também, mas de novo a gente só olha para a matéria. Vida em abundância. E vida, gente. A vida é imortal. Vida engloba tanta coisa. Não é? Então pensa um pouquinho nisso. Acho que a coisa que eu mais escuto nos trabalhos da desobsessão são os espíritos que odeiam Jesus, né? Odeia. Hoje, amanhã, tá tudo amando, né? O que eles mais falam é um fraco, é um perdedor. Porque ele se deixou humilhar. Mas foi quando Jesus disse sim à vontade do Pai, é que ele ganhou o mundo. Porque se ele tivesse se tornado um déspota, era mais um Hitler, era mais um Alexandre o Grande, né? Ia ficar perdido. Aonde está a tua força? A gente pensa que na nossa vulnerabilidade a gente vai ser engolido. É o contrário. É no momento mais vulnerável que a gente é mais forte, porque é onde a gente abre e ouve. Porque a gente está sempre querendo ensinar Jesus, ensinar Deus, a gente pede, já quer a resposta que a gente quer. Né? Então, você quer aliados no seu mimimi, no seu vitimismo? Ou você quer realmente ouvir o que você precisa? Então, quando você perguntar, ouça. Porque a gente não ouve. E hoje a gente está falando muito de ouvir. Quando a gente pergunta, para quem sabe, sejamos humildes e ouçamos. Para mim, vida plena é quando a gente está pleno na vida. Não é ter tudo, ou ter tudo ao mesmo tempo. É igual a Alice, né? É
estar pleno ali naquele momento. É eu estar aqui com vocês e olhar para vocês e ver vocês. É eu escutar alguém e eu escutar esse alguém inteiro. É eu estar inteira para aquela pessoa. A vida plena é quando eu participo dela. E não quero que ela me sirva. Lembra? Quando eu estou em cima, eu compartilho. E quando eu estou embaixo, eu aprendo. E é o movimento do dar e do receber. É aí onde está o equilíbrio. Se eu só dou, se eu só recebo, quebra. E lembra que Jesus nunca forçou ninguém. Você tem que fazer isso. Você tem que ser como eu. Faça assim, faça assado. Se não, nunca tinha um se não. Quando você força a margarida a ser rosa, ela começa a morrer. Se você se forçar a ser quem você não é, você começa a se destruir. Jesus respeitou o tempo de cada um. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Porque ele sabia que cada um no seu tempo, pouco a pouco. Respeite os seus limites, mas não se acomode. Siga sempre em frente no seu tempo e no seu ritmo. Todos nós temos um tempo e um ritmo diferentes. Não se violente e não violente os outros. Não force ninguém a pensar como você. Tem muita vitória que não vale a pena. Qual é o prazer que a gente tem em brigar com a pessoa que a gente ama para ter razão? Em casa eu sempre ganho as discussões e está perdendo o casamento. Eu mando no meu filho, porque o meu filho, E você está perdendo o amor e o respeito do seu filho. Então a pergunta é, como estão as suas vitórias? O que é que você está ganhando e o que é que você está perdendo? Aprenda a deixar ir, aprenda o outro, deixa o outro ganhar. Foi assim que Jesus fez. Foi assim que ele ganhou o mundo. Ele não forçou ninguém a nada, cada um no seu tempo. Respeite o ritmo, o tempo, o sentimento, o pensamento do outro. Não é igual ao seu, graças a Deus. Porque senão o mundo da gente estava tudo zumbi. Então, eu acho que a gente tem bastante material para a gente fazer uma análise do quanto a gente está presente, do quanto a gente escuta, do quanto a gente celebra, do quanto a gente recebe, do quanto a gente aprende, do quanto eu deixo, do quanto eu quebro ciclos. E vamos levar para casa que vida plena é quando eu estou pleno em tudo que eu faço e em todos os lugares que eu estou. E quando eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é me abençoar. Eu vou me abençoar. Eu me abençoo hoje. Se quiser falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu me abençoo. Eu sou muito abençoada. Eu sou muito amada. Eu sou muito feliz. Porque Deus, porque Jesus veio para que a gente tenha vida em abundância. Então, muito obrigada. Muito obrigado, Gabi. Eu vou dar alguns avisos agora.